Olá, gurizada, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges e hoje nós vamos abordar variáveis. Tá? Se você não é meu aluno, inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Se você é meu aluno, faça isso mais ainda. E, enfim, então hoje vamos falar desse conteúdo aqui bastante importante para a estatística, que são as variáveis. Tá? É, ah, Deixa eu botar meu ponteirinho que eu gosto. Ok. Então vamos para essa primeira frase. Sem dados, você é apenas mais uma pessoa com opinião. Linda essa frase, eu adoro. É uma boa frase para a gente começar essa aula de hoje. Sem dados, você é mais uma pessoa com opinião. E não sejam pessoas com opinião, porque já estamos de saco cheio de pessoas com opinião na internet. O que nós precisamos são pessoas com dados, pessoas embasadas e pessoas com dados que elas não vão ter aquela opinião, eu vou ser sempre bolsonarista, vou ser sempre petista, vou ser sempre pistolista, vou ser sempre cirista, vou ser sempre sei lá o que mais pessoas são, assim. É, então a ideia é que a gente olhe para os dados e seja sempre o que o dado diz. O dado mandar a gente fazer o que a gente faz, a nossa conclusão é o que o dado disser e simples assim, a gente não precisa de opinião. Né? Então, linda essa frase, né? Vamos ver se eu formo pessoas sem opinião aqui nessa turma aqui, tá? É, variáveis. Variáveis variam. Essa é uma frase, tipo, também tem várias definições do que é uma variável, e isso é a que eu mais gosto, porque ela é muito simples, variável varia. É só olhar para o nome, assim, tu vê o que é uma variável, é uma coisa que varia. Se não varia, o quê? É uma constante, constante não tem variação. Né? Mas a psicologia não está interessada em constantes. Até a física está bem interessada em constantes, é uma ciência que tem várias constantes da física, mas na psicologia a gente não tem tanto. Né? Então a gente está interessado em variáveis. A gente o objetivo da psicologia, ou o objetivo de uma ciência é entender a variação de variáveis. O que é que faz variáveis variarem? Enfim. Então esse é o objetivo da psicologia, entender a variação das variáveis. Mas por que é importante escolher estudar esse tipo de variáveis? Porque vocês não vão conseguir escolher um teste estatístico certo se não souber com que tipo de variáveis estão lidando. Assim. Então, se a variável for categórica, é um tipo de teste estatístico. Eu estou antecipando conteúdos. Por contínua, enfim, é outro e assim por diante. Tá? Então, o teste estatístico ele tem a ver com o tipo de variável que a gente está lidando. Tá? Então, isso é uma coisa básica, central na estatística. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que a gente classifica as variáveis com relação às suas características. Tá? E aí nós vamos ter as variáveis contínuas, e as variáveis contínuas são aquelas que podem assumir qualquer valor no intervalo. As discretas, que só podem assumir certos valores no intervalo, que geralmente são números inteiros, mas não necessariamente, e as categóricas, cujos valores assumidos são categorias. Então, por exemplo, a gente vai ter idade. Assim. Idade a gente tem, sei lá, assim, a pessoa pode ter, da maneira como as pessoas falam, eu tenho 18 anos, eu tenho 19, eu tenho 20, 21, 30, 35. Então, a gente nunca diz eu tenho 18,42 anos. Assim, tá? Então, se eu só puder dizer na pesquisa, eu tenho 18, 19, 20, eu estou trabalhando uma variável discreta, porque só pode assumir o número inteiro, certos valores, não é admitido 18 anos e meio. Mas se eu estiver mensurando de uma maneira mais precisa, essa variável já vai se tornar contínua, ela pode assumir qualquer valor dentro do intervalo. Então,
Tipo, eu, assim, ultimamente nas minhas pesquisas não estou mais perguntando a idade do participante, eu tenho perguntado a data de nascimento. E com a data de nascimento eu faço uma operação matemática, vejo que dia que eu apliquei o questionário, aí eu sei a idade da pessoa em dias, bonitinho, aí ela pode assumir qualquer valor com vírgula na idade. Eu sei com precisão quantos anos a pessoa tem. Mas se eu perguntar só quantos anos você tem, a pessoa vai responder um número inteiro, aquilo é uma variável discreta. E variável categórica é aquela que os valores assumidos são categorias, não tem essa questão de continuidade, de um ser maior que o outro, uma idade ser maior que a outra, do tipo, sei lá, religião, assim, tem religião católica, tem religião espírita, tem religião evangélica, tem religião umbanda, tem religião ateu, dá para dizer que isso aí dá para botar na categoria religião, dá para o sem religião, tem enfim, a lista é infinita. E os judeus, vou fazer injustiça com alguma comunidade religiosa que eu me esqueci aqui. Tá? Então, isso é uma variável categórica. Os valores são categorias. Não dá para botar em ordem essa questão de religião. Não dá para. Primeiro é o católico, depois o espírita, não sei o que. Não, tudo, cada um é uma categoria diferente. Então, não tem também. Ser contínua menos ainda. Enfim. A variável pode ser contínua em teoria, mas a forma de medir é discreta, que foi o exemplo que eu dei da idade. É uma variável que é contínua, mas se mede de uma maneira discreta. Na prática, variáveis discretas são tratadas como contínuas nos testes estatísticos, porque, enfim, aquela coisa da variável ser discreta se torna apenas uma imprecisão do cálculo, mas a essência dela é uma essência contínua, então a gente faz isso. Né? Mas a gente também pode classificar as variáveis com relação aos níveis de mensuração, e aí a gente vai ter variáveis nominais, que são variáveis cujos valores são categorias, então a mesma coisa, uma variável categórica, enfim, os valores são categorias, não é possível estabelecer essa questão de ordem, e aí tem exemplos, sexo, homem e mulher não dá para botar em ordem, são simplesmente duas coisas diferentes. E, e não binário, sei lá o que mais que existe aqui, tá? Então, antigamente era só dois, quer dizer, antigamente se tratava como se fossem apenas dois. Cor preferida: amarelo, azul, vermelho, rosa, roxo, laranja. Então também são variáveis. Então eu gosto de parar minha aula quando dá o relógio na hora cheia, contando as badaladas se vocês descobrem que horas eram quando eu estava gravando. Então, mas eu acho que já foram dados exemplos, religião, eu dei exemplo, a profissão, o curso universitário, enfim. Então, essas variáveis que são categorias são as variáveis nominais. Variável ordinal, são variáveis que é possível colocar em ordem. Tá? Então, a gente não pode estimar se a distância do primeiro para o segundo é a mesma do segundo para o terceiro. Por exemplo, um grande exemplo de variável ordinal que a gente tem, que usa bastante, é a escolaridade. Então, a gente vai ter lá o cara do primeiro, do fundamental incompleto, aí fundamental completo. Depois tem o médio incompleto e completo. Depois superior, depois, que mais? Tem mestrado, doutorado, tem especialização antes do mestrado, pós-doutorado, tem gente que bota, isso aí não é título, mas, mas se coloca depois usualmente, tá? Então isso é escolaridade, tá? Não dá para dizer assim, do mestrado para o doutorado, o pulo é maior do que da graduação para o mestrado. A gente não sabe se essa distância é a mesma, assim. Então sei lá,
quanto é que o cara que está no ensino médio, assim, ele tem que estudar X para ir para o superior, assim, e o cara que está no superior tem que estudar Y para ir para a especialização, enfim. Então, não dá para estabelecer quanto que é esse X, quanto que é esse Y, se é mais fácil da graduação para o mestrado ou se é mais fácil do mestrado para o doutorado, não dá para fazer esse tipo de coisa, né? E outro exemplo de variável ordinal é se pegar corrida de Fórmula 1, assim, um piloto chegou em primeiro, outro chegou em segundo, ou de bicicleta, né? Também corridas em geral, né? Eu estou vendo muita corrida de bicicleta agora. Então, o ciclista chegou em primeiro, outro segundo, chegou em terceiro. Se eu só sei a ordem de chegada, não dá para dizer assim, o primeiro chegou com 10 segundos de vantagem do segundo, aí o segundo para o terceiro foi com meio milésimo lá. Eu não tenho essa informação, assim, eu só tenho a informação que é o primeiro, segundo, terceiro, só coloquei em ordem, por isso que é uma variável ordinal, tá? Então, não tem essa estimativa de distância. E aí a gente tem a variável intervalar. Os intervalos entre as pontuações são iguais. Aí a gente consegue estabelecer essa igualdade na pontuação. Por exemplo, temperatura em graus Celsius, então eu consigo, sei lá, de 1 para 2 graus é a mesma coisa do que de 2 para 3, enfim. Depressão, depressão é um exemplo polêmico, assim, porque na psicologia a gente trata como uma variável intervalar, mas ela, se pegar assim ao pé da letra, ela é uma variável que ela é ordinal, assim, a depressão da maneira como a gente mede com instrumentos de medida, tá? Mas a gente, na psicologia, trata isso como intervalar, e os estatísticos ficam bravos com a gente, mas azar é deles, a gente faz a nossa conta lá e trata como intervalar, faz testes de variáveis intervalares e o estatístico fica esbravejando e a gente não está nem aí, tá? A gente tem. Eu vou ter que entrar nessa explicação, talvez vai ter gente com mais conhecimento vendo, assim, né? Uh, existem testes que colocam uh, uh, que, que enxergam uma correlação tratando essa variável intervalar com uma variável, uma depressão medida de uma maneira intervalar, sei lá, algum indicador fisiológico, sei lá, enfim. Então, não é uma coisa tão absurda assim que é o que a gente faz, né? Então, enfim, então isso é variável intervalar, tá? Eu vou pegar a idade, eu acho que é um exemplo mais fácil, assim, tipo, eu consigo fazer as operações matemáticas com a idade. Eu sei que quem tem 20 anos tem o dobro de idade do que quem tem 10 anos. E tem 10 anos a mais do que esse cara de 10 anos. E quem tem 25 anos tem 5 anos a mais que o cara de 20 anos. E a distância do 20 para o 25 é a mesma do 25 para o 30. E assim por diante, tá? Então, esses são exemplos de variáveis intervalares. E o último tipo são variáveis de razão. Variável de razão também é uma variável intervalar, também dá para estabelecer esse intervalo, mas a gente vai conseguir ter uma figura importante que é a do zero absoluto. Por isso que eu dei a temperatura em Celsius como variável intervalar, porque a temperatura em graus Kelvin é a que tem esse zero absoluto, né? O salário de uma pessoa também tem um zero absoluto. A pessoa não pode ter um salário negativo, assim, quer dizer, ou pagar para trabalhar. Em princípio, a gente trata como se não pudesse, como se zero fosse o ponto de partida, tá? Uma coisa que é importante, assim, eu não preciso ter nenhum elemento com o zero, assim, mas eu preciso para essa variável ser uma variável de razão. Simplesmente eu estimar teoricamente esse zero é possível, assim. O exemplo é dessa temperatura em Kelvin. Por quê? Porque nunca a humanidade chegou no zero absoluto de graus Kelvin. Assim. O zero absoluto é todas as moléculas ficarem paradinhas, congeladinhas. Nem um movimentozinho, nem um pio, nenhum átomo dá um pulo para o lado aqui.
tá? Então, isso seria o zero absoluto. A gente não conseguiu ver em laboratório nada, nem descobrir um lugar no universo que tem um zero absoluto. A gente tem algo próximo desse zero, mas nunca chegamos no zero mesmo. Mas mesmo assim a gente consegue saber qual que é esse zero, né? E mesmo que na minha amostra não tem ninguém chega ganhando R$ 0, eu sei que existe um zero. Mesmo que ninguém tenha 0 anos de idade, eu sei que tem uma hora que a pessoa nasce e é ali que começa a vida, né? Então esse zero absoluto é importante. Aí, enfim, aqui é uma coisa que a gente não tem na temperatura em Celsius, né? Assim, quando se criou a temperatura em Celsius, não se tinha uma teoria do que seria esse zero absoluto. Por isso que depois veio a escala em Kelvin, mas que ainda não é utilizada só na ciência, em nível popular não é utilizado. Tá. Variáveis se transformam, tá? Variáveis contínuas podem virar discretas, que podem virar categóricas. Não se recomenda que não seja feito, que seja feito, a não ser que se tenha uma boa razão para fazer isso. Mas variáveis categóricas não podem virar discreta, que não podem virar contínuas. Então, imaginem que eu tenha uma variável que é contínua, que eu consigo ter qualquer valor no intervalo. Eu tenho a idade que está lá em fração de ano que a pessoa viveu lá, do jeito que eu gosto de levantar nas minhas pesquisas. Se eu quiser ter uma variável assim, 18 anos, 19 anos, 20 anos, não sei o que, eu posso fazer essa transformação, tá? E se eu quiser transformar ela em categórica, eu também posso fazer, eu também posso pegar e entender essa minha variável, assim, eu vou ter um grupo de pessoas de 19 anos, aqui tem um grupo de pessoas com 30 anos, tratar como grupos diferentes sem estabelecer uma ordem, fazer análises estatísticas que não considerem essa ordem, então isso pode ser feito. Agora, o oposto não pode ser feito. Eu não posso pegar assim, se a pessoa do grupo de idade 1, do grupo de idade 2, grupo de idade 3, não, vamos a letras, para não ter ordem. Né? Grupo de idade A, grupo de idade B, grupo de idade C. Ou letras também tem ordem, não é para ter ordem. Grupo de idade amarelo, grupo de idade verde, grupo de idade vermelho, grupo de idade azul. Então tenho esses 4 grupos de idades. Eu não consigo saber quem é mais velho porque eu estou lidando com a variável categórica. Tá? Aí agora eu tenho a variável assim, 18 anos, 19 anos, 20 anos, já tem a ordem, eu não consigo colocar essa vírgula para saber quantos dias de vida lá que a pessoa viveu. Então essa se torna, então a variável discreta ela não pode virar contínua. Assim. Mas a gente faz essas operações. E uma delas bem famosa é a dicotomização de variáveis. Nós vamos trabalhar com uma variável dicotômica. Tá? Uma variável dicotômica é uma variável categórica que tem apenas 2 categorias. Tá? Quais seriam essas 2 categorias? Depende, pode ser sim e não, foi no treinamento, não foi, sei lá. Por que isso é feito? Porque as nossas decisões são binárias. Né? As nossas decisões ou eu faço uma coisa ou é outra. Então, o que eu faço? Eu posso passar ou não passar um aluno na disciplina. Assim. Vai depender da nota, né? Ah, o que é a nota? A nota é uma variável contínua, assim, ela pode ser de 0 a 10 qualquer valor que eu posso botar lá. Quer dizer, não é eu que vou botar, é vocês que botam, eu só conto os pontos, só conto os acertos de vocês. Tá? Então, eu vou pegar essa descrição do desempenho acadêmico dos alunos, que é contínua, e uh, vou transformar numa variável binária. O que é a variável binária? Passou ou não passou na disciplina. Só tem 2 opções, ou passa ou não passa. Eu não posso passar mais ou menos ninguém, senão isso aí não existe. Eu tenho que tomar uma decisão binária. Eu vou internar ou não vou internar um paciente? O cara está lá em altos níveis de, sei lá, de Covid, que agora é o que estamos discutindo. Assim, tá, será que aquilo é suficiente para internar ou não?
Eu não posso dizer para o paciente vem dia sim, vem dia não. Minha decisão é binária, ou vai para o hospital ou não vai. Uh, indicar ou não para psicoterapia também, ou vai ou não vai. Não pode ser meio termo, assim. E trocentas outras decisões que são binárias. Então, para isso, eu tenho que uh, trabalhar com. Eu vou fazer as variáveis dicotômicas. Então, vou transformar o meu nível de depressão numa variável. Aqui é depressão severa e aqui não é. Aqui é depressão que eu interno pessoa na clínica psiquiátrica e que não interno. Problemas para fazer isso. Um dos problemas de dicotomizar a variável. Assim. Primeiro problema é qual que é o meu ponto de corte. Como é que eu vou saber que ponto de corte que eu vou usar? Assim, a partir de quanto que o aluno tem que tirar na disciplina de estatística para ser aprovado? Qual que é esse ponto de corte? Isso é um problema. E ponto de corte pode ser injusto, assim, né? Às vezes pode passar um aluno que não merecia, devia de ficar mais um tempo comigo, e às vezes pode ser que reprove um aluno injustamente, o coitado sabe das coisas, sabe o suficiente, mas infelizmente, pelo ponto de corte errado, ele vai ter que repetir a estatística de novo, coitado, meus pêsames. É. O que a gente faz com essas criaturas que estão fora que estão próximas do ponto de corte? Assim, que também isso aí é uma decisão, assim, tipo, uh, alunos próximos do ponto de corte sempre são aqueles alunos, professor, me dá 2 décimos, né? Então o que eu vou fazer? Só que se eu der 2 décimos, o que eu fiz foi mudar meu ponto de corte, né? E aí o cara do 5,6 também, professor, agora que mudou o ponto de corte, eu tô só a 2 décimos. Antes era 4, mas agora é só 2. Então o que a gente faz com as pessoas próximas do ponto de corte? E também diminui a riqueza dos dados. Por quê? Porque o cara que passou com nota 6, esse é o ponto de corte da UF, um ponto de corte incrivelmente baixo, muito fácil, tá? Então a pessoa está com 6 e ela vai entrar na mesma categoria de quem passar com 10. Tá? É evidente que os alunos que passarem com 10 deixam o professor mais feliz, mas elas estão na mesma categoria. E a pessoa que passou com 6 está numa categoria diferente do cara que ficou reprovado com 5,9. Tá? Então eu não consigo ver assim, tá? E o cara que foi reprovado 5,9 vai para a mesma categoria do cara que está com 0. E mesmo, mas o cara 5,9 sabe muito mais do que o cara que tirou 0. Não o suficiente para passar, mas sabe mais. Então, essa riqueza dos dados eu perco com a dicotomização. Então, só para a gente recordar, a gente tem as variáveis pela característica são categóricas nominal. Deixa eu ver se eu troco meu ponteirinho para canetinha para eu poder ficar riscando. Então, as variáveis são categóricas, discretas e contínuas com relação às suas características. Eu posso transformar daqui para cá, né? E da mesma coisa daqui para cá, né? Então, variáveis com relação ao nível, elas podem ser ordinais, intervalar e de razão, né? É só uma recapitulação. E aí, nesse sentido, opa, aqui continua minha seta e vai mais para baixo, seta horrorosa. Aqui eu não posso fazer, não façam, não se pode fazer transformações nesse sentido, tá? Então é só uma canetinha de riscar que não tem borracha aqui, tá? Mas, então, perdoe-me pela feiura aqui dos desenhos. Aqui está ok. E esse aqui também está ok, tá? A TV ligou sozinha, lá vamos ver se eu consigo desligar. Mas eu espero que não esteja atrapalhando.
Então, a gente, uma das coisas que é importante para a gente avançar nessa coisa dos tipos de variáveis são os axiomas no sistema numérico, tá? E você, porque a gente não consegue escolher o teste estatístico e não compreender esse tipo de variável, de novo, e para compreender o tipo de variável é importante a gente ir para os axiomas do sistema numérico, e para isso é altamente recomendável assistir ao vídeo Psicometria, aula 2, parte 1 de 4, Teoria das Medidas e Axiomas Numéricos. Ele está disponível nesse link no YouTube, que eu vou largar na descrição desse vídeo esse link, tá? É bem importante vocês assistirem esse vídeo para entender sobre o tipo de variável. Eu ia acrescentar nesse vídeo, mas não faz sentido colocar nesse vídeo. Você já tem outro explicando essa questão com um bom aprofundamento, tá? Mas então assistam esse link aqui vão nesse link, vocês não vão conseguir clicar no link que está no vídeo, mas eu vou colocar esse link na descrição. Tá? E aí, só para terminar, fica um exercício, tá? Que é para vocês determinarem se a variável é nominal, ordinal, intervalar ou de razão, categórica, discreta ou contínua. Então eu vou colocar todas aqui, deem pause no vídeo, ficar olhando para a cara de vocês para dar tempo de pausar. Pronto, aí vocês já espero que tenham dado pause no vídeo já, para tentar determinar essas variáveis. Eu vou fazer talvez algumas, vocês de velocidade do vento, assim, é uma variável de razão. O vento não tem velocidade negativa, né? E é contínuo, eu posso mensurar essa velocidade do vento com vírgula, com qualquer valor. Né? Tipos de títulos oferecidos pela universidade. Então, uma variável categórica e nominal. Assim, eu só posso, tipo, títulos são psicólogo, engenheiro, arquiteto, médico e assim por diante. Nível de extroversão, tá? Então, essa aqui, como eu disse, a psicologia vai considerar uma variável intervalar, tá? E dependendo do teste, ela pode ser discreta ou contínua. Assim, tem testes que vão admitir só um valor discreto, assim, vai ter uma pontuação que não vai assumir valores com vírgula. Geralmente, testes psicológicos vão medir essa variável num nível discreto. E que mais? Tá, e não tem zero absoluto, isso aí eu acho que é importante, isso aí que eu ia ressaltar, assim, tá? Que a gente mede na escala, mas não tem zero absoluto, a gente não consegue saber o que seria a pessoa nada extrovertida. Né? Marcas de carro, nominal e categórica, time de futebol que a pessoa torce, também Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Vasco, assim, para ficar apenas nos grandes do Rio, ou Voltaço, assim, para a gente não esquecer de Volta Redonda, ou Inter ou Grêmio, para a gente falar dos times do Sul, e tá bom, tá? Número de peças capturadas numa partida de xadrez, tá? Então, essa é uma variável que é interessante, ela é uma variável que ela é discreta, eu não posso capturar meia peça, tá? No xadrez, para quem joga, como eu, tá? Só captura de uma em uma, por mais que elas tenham valores diferentes, mas a gente está falando só estão todas as peças, só contando as peças, né? Então, uma variável discreta, mas uma variável de razão, assim, eu não posso capturar menos que, sei lá, menos uma peça, assim, não dá para capturar, assim. Então, não dá. Peso dos pandas é uma variável que é de razão, o panda não pode pesar menos que zero, assim, não vai ter, também é uma confusão que fazem, por mais que não tenha um panda pesando zero, ela é uma variável de razão porque eu sei o que é o zero do peso. Tá? E aí é uma variável contínua que também dá para medir, pesar eles com alguma precisão. Número de pinturas expostas numa galeria de arte é a mesma coisa
da peça do xadrez aqui, tá? Então é a mesma lógica. Então, uma variável de razão tem um zero absoluto, o número de pinturas, mas eu conto de uma em uma essas pinturas. Então, dê pause aqui para nós brincar mais de exercício aqui. Fazer cara de paisagem, vou tomar um suco de uva. Cadê o suco? Está muito longe. Falando besteira aqui para você dar tempo de vocês pausarem o vídeo aqui para fazer a brincadeira, tá? Assim, só tava passando na TV o debate do Trump e do Biden, assim, depois de terminar de gravar eu vou ver lá quem saiu melhor, assim, na eleição americana. Tá? Ok, então a gente tem o sexo, uma variável categórica e uma variável nominal. Resultado da corrida de Fórmula 1 é uma variável que ela é discreta e ordinal, tá? A gente eu estou pensando agora assim também. Né? É uma variável discreta e ordinal, a gente não consegue ver as distâncias. Resistência física, assim, não sei como é que se mede resistência física. Uh, imagino que não tenha zero absoluto da resistência física, mas pode ser que seja algum aparelho que meça num nível discreto ou pode se medir isso aí num nível intervalar também. Provavelmente isso aqui é intervalar, depende do aparelho que mede. Amor, que amor é a variável que eu trabalho, tá? Então, amor é uma variável que ela eu trato como intervalar, assim, que dá para medir ou discreto, eu mensuro em nível discreto, assim, mas também ela é intervalar, mas eu não sei o zero absoluto do amor. Inteligência, a mesma coisa, inteligência talvez seja mais contínua, dependendo do que eu posso fazer na maneira de medir. Se eu medir algum monte de teste e tirar uma média, eu já estou fazendo uma coisa contínua com a inteligência, mas em princípio pode ser discreta e intervalar também. Acertos na prova do Vicente, então se eu vou contar os acertos, então isso é discreto, se eu ficar só contando, né? E tem um zero absoluto também, então é uma variável de razão. Né? Assim, o aluno não pode tirar menos do que zero, embora tenha uns que merecesse, mas não pode tirar menos que zero. E alunos participantes da Semana Acadêmica de Psicologia também é nível discreto, não pode meio aluno participar. E que mais? E de razão que também por maior seja o fracasso da semana acadêmica, que eu espero que não seja, a gente não pode ter menos que 0 pessoas inscritas. E o salário dos juízes de direito, aí já é uma variável contínua, porque eles podem ganhar alguma coisa no centavo, assim, e o salário do juiz de direito, o céu é o limite também, isso aí vai para o infinito, o salário deles, que inveja, né? E o nível dessa. Então, isso é um nível contínuo e é uma variável que tem de razão porque tem zero absoluto. E com isso chegamos ao final da nossa aula de variáveis. Espero que não tenha ficado longa por ter dado exercício, ter feito a brincadeira com exercício. Mas se você gostou, deixa o like, compartilha, mostra para os amigos. Se você é meu aluno, boa sorte, tudo de bom para você. Se você não é, estou feliz com a presença de você aqui nesse vídeo. Ou de tu, assim, que depois que eu saí do Rio Grande do Sul, eu parei de falar tu e o povo do Sul reclama que eu não falo mais tu. Eu falo você, que é uma coisa, isso é uma heresia para os gaúchos, enfim. Mas meu sotaque é meio. Uh, meu sotaque tem a ver com os lugares que eu morei, né? Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Mato Grosso do Sul, Dourados e até Califórnia, lá nos Estados Unidos, na cidade de Davis. Né? Então, os lugares que eu morei.
Então é isso aí é só. Quando chega no final, eu gosto de ficar jogando conversa fora. E nos vemos no próximo vídeo e até mais. Obrigado.